Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Amém? Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, nós te louvamos por todas as bênçãos que nós temos recebido. Nós queremos, nesse instante, ao iniciar o culto, colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti. O Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor é um Deus soberano, um Deus majestoso que, mesmo na sua grandiosidade, se rebaixou à forma de criatura. Se fez um de nós, sentiu as dores, sentiu o sofrimento e se entregou na cruz para poder nos salvar. Então o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. E as nossas vidas, o Senhor nos fez, nos chamou para isso. Portanto, receba esse culto, uma oferta, como um sacrifício vivo, esse culto racional que prestamos ao Senhor. Muito obrigado por nos incluir na sua família, por nos dar um lar, poder chamar de Pai e poder receber o cuidado do Senhor nesse mundo tão agitado, tão atribulado, e o Senhor nos dá a paz para caminhar. É em nome de Jesus que nós estamos nesse momento cultuando ao Senhor. Amém. Queridos, a Bíblia fala que nós fomos incumbidos por Cristo para falar dele, para testemunhar dele, para representar Deus aqui na terra. E a mensagem que ele deu é para nós transmitirmos, além de vivermos. Há um hino que nós vamos cantar que fala: um pendão real vos entregou ao rei. A ideia aqui de exatamente a missão de pregar o evangelho. É como uma bandeira que você vai para a guerra. Alguém já brincou daquela... Tem uma brincadeira de roubar a bandeira do evangelho. A Bíblia, muitas vezes, quando cantávamos esse cântico, quando criança, nós pegávamos a Bíblia e mostrávamos, porque ela é a palavra de Deus, que nós estudamos com as pessoas. É esse Deus que nos incumbiu com um pendão real, com a bandeira do evangelho, a mensagem do evangelho. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receios
assentar. A palavra de Deus, Salmo 1, versículo 1 em diante, fala sobre a felicidade, sobre a bem-aventurança. Fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem aqui, nessa noite, não gostaria de ouvir assim: todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro, eles foram perdoados? É uma boa notícia, não é? Pois é, essa é a notícia do Evangelho. Essa é a notícia da graça. Tudo o que eu faço que ofende Deus, Deus me perdoa em Cristo. Não para eu continuar pecando, mas para ter uma vida de gratidão. E vida de gratidão, queridos, ela não cessa. Hoje pela manhã, quem veio na escola dominical, viu que um dos remédios para combater a ansiedade é ter um coração agradecido, orar, agir com ações de graças. Mas Deus, Ele é tão gracioso que Ele coloca no nosso coração o desejo, a liberdade de adorá-lo. Ele perdoa os nossos pecados e Ele, com o Espírito Santo, coloca na nossa mente o desejo de obedecê-lo e de servi-lo. E Ele deu a sua palavra para nos orientar. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Josué iria suceder Moisés para liderar o povo na terra que Deus havia dado a eles, a terra que manava leite e mel, mas que tinha gigantes, que tinha problema, que tinha que trabalhar. Deus deu uma ordem a Josué, ou um lembrete, de como ele deveria proceder. Deus estaria com ele, mas olha o que Deus fala: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer, Josué. E aí ele fala para mim e para você: se você não cessar de falar desse livro, meditar nele dia e noite, e fazer segundo tudo quanto nele está escrito, você prosperará. O teu caminho será bem-sucedido. E aqui é o momento em que nós agradecemos a Deus o perdão dos pecados. E nós queremos, na vida espiritual, usufruir e ter alegria dessa salvação. Você não quer ter alegria de ser salvo? Amém? Você é alegre por ser salvo, não é? Mas só que Deus nos salva e aqui ainda Ele cuida de nós. Na vida material também. No dinheiro que nós precisamos para pagar as contas, comprar o alimento. Deus nos dá a saúde, Deus nos dá o cuidado. E na igreja presbiteriana, como os irmãos sabem, apenas no segundo domingo nós temos a prática de fazer, aqueles que já não fazem por Pix, em outros dias, todos os dias do mês, né, dos meses, mas de devolver os nossos dízimos e ofertas. Portanto, quem não o fez, até mesmo, por exemplo, dos filhos e netos, nós vamos, nesse instante, cantar louvores a Deus, agradecendo o perdão, e também devolver os nossos dízimos e ofertas. Que Deus retribua na sua vida a fé que você tem de confiar nele nessa área. E se você não está confiando, é momento de você ler esse texto de Josué, ou, para finalizar antes do louvor, Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz, vamos ler todos a uma só voz esse texto: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Amém?
Vamos fazer isso, obedecer à voz do Senhor. E após o primeiro cântico, um dos membros da equipe de louvor irá agradecer a Deus por sua vida. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado pela sua infinita graça. Porque se nós podemos, Senhor, devolver, ó Pai, aquilo que temos, é porque primeiro o Senhor nos deu. Receba esse dízimo, essa oferta, ó Pai, e que nós possamos dar muito além disso, meu Deus, mas que a nossa vida, ó Pai, seja inteiramente voltada para Ti, para Te obedecer, guardar os Teus mandamentos, Senhor. Receba o louvor neste momento, ó Pai, e que ele chegue com um cheiro suave a Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor
misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus
obrigada, Senhor, pela oportunidade de te louvar e de te adorar, ó Pai. E que agora, Senhor, possamos estar atentos à Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações, ó Pai. Faça raiz, que sejamos terra fértil a ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Pastor Caio vai trazer a palavra antes que ele chegue aqui. Agradecer a Deus a vida da família do Cássio, nosso adolescente, filho querido aí. Hoje está com ele o pai Jonathan, a Veridiana, que é a mãe, e a Maria Alice. Você consegue ficar em pé para que a igreja possa vê-los? Deus os abençoe, sejam bem-vindos. A Maria Alice, nós estivemos orando por ela, ficou na UTI ao nascer, né? Hoje, um pouquinho mais de 2 meses, ela completa 2 meses, dia 22, 1 mês e pouquinho. Já vem aqui, né, agradecer a Deus. Deus os abençoe. Daqui a pouco o Cássio irá publicar a sua fé, será batizado também, é um momento de alegria. Pode assentar. Também temos ali perto do Lorival. Quem que é aí, Lorival? Seu sobrinho? Ele é mais bonito que você, rapaz, assim, né? Sobrinho. Fica em pé aí. Qual que é o seu nome? César. Dai a César o que é de César. Muito bem, César. Você é de onde? Congonhas. Então, seja bem-vindo. Deus abençoe. Como é que é o nome do seu pai? Jair. Vamos orar, então, pela... A igreja está orando pela vida do nosso querido irmão Jair. Pode sentar, Deus abençoe. Também pedido de oração nesse momento, aproveitando para o do Jair, que está internado aí, a Eliane Ventura, ela pede que estejamos orando pela Mariana, é uma menina, né? Uma amiga dela, filha de uma amiga, né? Mãe de uma amiga, que está com câncer. UTI também, que Deus esteja aí orando. Vamos orar por esses pedidos. E assim, também orar, pastor Caio, vamos orar para que Deus também fale ao nosso coração nesse instante. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que alegria é compartilhar a palavra de Deus nesse dia. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. O texto bíblico diz assim, meus irmãos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Deus, pela leitura da sua palavra. Também aproveitamos a ocasião para orar por nossos visitantes, também pelos pedidos de oração que foram compartilhados, pedindo ao Senhor que visite as pessoas mencionadas com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu alívio, principalmente com a sua salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém
Meus irmãos, o capítulo 5, dos versos 1 a 11 do Evangelho de Lucas, nos apresenta uma dinâmica muito especial nesse texto bíblico, porque aqui nós encontramos alguém que entende muito bem do assunto e alguém que aparentemente não entende nada deste assunto. Quem é que entende do assunto em questão? É Pedro. Pedro é alguém que na narrativa nos é apresentado como um pescador. Ele entende do assunto. Pedro domina o mar, domina o assunto sobre peixes, domina o assunto sobre pesca. Ele é um exímio pescador. Da mesma forma, nós temos um pregador. Nós temos alguém que, a princípio no texto, é identificado como mestre. Ele não entende de pesca. Na verdade, ele aprendeu a arte da carpintaria com o seu pai. Mas de pesca, até então, não havia nenhum relato que Jesus entendesse. Então, nesse cenário, a palavra última a despeito desse tema, certamente seria de Pedro, quando o assunto fosse pesca. Mas na medida em que os fatos vão acontecendo aqui, nós aprendemos, irmãos, que num dia muito especial, Pedro se deparou com alguém que, aparentemente e humanamente, não entendendo do assunto da pescaria, entendia sobre esse tema e sobre todos os outros, muito mais do que Pedro, todas as pessoas envolvidas no texto e sobre todas as pessoas de todas as épocas a despeito de todos os assuntos. Pedro está diante de Cristo, Pedro está diante do Salvador. E o evangelista Lucas, ao registrar essa passagem bíblica, ele quer nos mostrar não apenas uma pesca maravilhosa, como de fato estamos vendo aqui. O sinal é muito importante, a pesca maravilhosa, mas para além do sinal, Lucas quer nos mostrar uma outra mensagem. E qual é ela? A mensagem, irmãos, de que é muito sábio aquele que confia nas palavras que Jesus diz e segue pelo caminho que ele diz, mesmo quando não há muita lógica nisso. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos afirmar aquilo que nós vamos pregar essa noite. Que o discípulo de Jesus obedece à sua palavra e segue o caminho que ele propõe. O discípulo de Jesus obedece à sua palavra e segue o caminho que ele propõe. Questionamos diante dessa afirmação. Por que o discípulo de Jesus precisa obedecer à sua palavra e ir pelo caminho que ele propõe? Há pelo menos 3 motivos nesse texto, irmãos, que nós queremos compartilhar nessa noite, que justificam o fato de obedecermos aquilo que Jesus diz e irmos pelo caminho que ele propõe. Em primeiro lugar, nós devemos agir dessa forma porque Jesus sabe mais do que sabemos. Versos 1 a 5. O relato bíblico começa com Jesus às margens do lago de Genezaré. Em meio àquele cenário, o Senhor Jesus estava pregando as boas novas. E naquele contexto, diz a Escritura que havia 2 barcos parados na praia. E alguns pescadores já estavam lavando as suas redes, porque já haviam terminado o trabalho daquela ocasião. Inicialmente não é informado se o trabalho havia sido produtivo ou não, se eles haviam pescado pouco, muito ou nada. Mas eles estavam lavando as suas redes. E é nesse cenário que nós encontramos Pedro, o pescador até então. E ele, segundo a Escritura, havia juntamente com seus companheiros trabalhado a noite inteira. Havia trabalhado a fim de conseguir alguns bons peixes para que pudesse vendê-los e alimentar a sua família. Mas eles não apanharam nada. E esse detalhe no texto, ele é muito importante e nos chama a atenção. Porque é nesse contexto, onde Pedro, juntamente com seus companheiros, tentaram pescar e nada conseguiram, que Cristo se aproxima. Jesus se aproxima nessa ocasião muito difícil da vida de Pedro. Jesus se encontra com Pedro em um momento onde ele não estava provando do sucesso, em um momento onde ele estava provando do fracasso e do esgotamento. Pense só, alguém que estava trabalhando durante toda a noite, com o objetivo de pescar e não conseguiu. Pedro estava certamente cansado, exausto, frustrado e decepcionado, pois ele não havia conseguido pescar. Versículo 2 nos diz que eles estavam lavando as redes. Na sequência, o Senhor Jesus aparece em cena diante daqueles pescadores e uma pequena frase nos chama muita atenção, quando no texto diz que ele entrou no barco. Jesus entrou no barco. E essa pequena expressão do versículo 3, irmãos, é um resumo precioso das verdades do Evangelho. E que resumo é esse? É que o Senhor Jesus, ele vem de encontro aos pecadores. Veja, nessa ocasião, não foi Pedro, nem os outros pescadores quem convidaram Jesus, olha, por favor, entre no nosso barco, nos faça companhia, nos console, nos ajude. Não foi. Foi Jesus quem tomou a iniciativa. Ele entrou
no barco de Simão Pedro. E a boa notícia do Evangelho é que sempre é assim. É Jesus quem toma a iniciativa. A graça sempre vem em primeiro lugar. É a graça de Deus que nos move para que possamos, posteriormente a esse chamado, responder de maneira positiva à salvação. Pois o homem natural, irmãos, não pode buscar a Deus no seu estado de miséria e de morte espiritual. Por isso, quando nós olhamos para esse texto bíblico aqui, nós vemos o Senhor Jesus vindo até a direção de Pedro, apontando-nos que Ele veio até a nossa direção. Na verdade, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, resume a missão do Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele está aqui, num barco, para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Pedro inicialmente não convidou o Senhor Jesus, mas Cristo entrou assim mesmo. Pedro, naquela manhã, não amanheceu depois de um dia de pesca, almejando uma experiência espiritual. Simplesmente ela aconteceu. Cristo veio ao seu encontro. E ao ir ao encontro, o Senhor Jesus pede para que o barco se afaste e ele continue a sua pregação. Veja, no primeiro momento, de repente, Pedro e os demais não entendem o que estava acontecendo. Porque Jesus pega o barco emprestado apenas como um púlpito para que ele pudesse pregar àquela multidão. Mas depois de pregar a multidão, conforme nos diz o versículo 3, ele se dirige a Pedro e aos demais. E esse é um outro detalhe do texto muito importante. Cristo não só se aproxima dos pecadores, ele também se dirige a eles. Inicialmente se dirigiu às multidões, depois, de maneira particular, a Pedro e àqueles que ali estavam com ele. Versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão. Ele se dirigiu a Pedro, e a palavra dita a Pedro é um tanto perturbadora: faze-te ao largo, ou seja, vai mais longe um pouquinho e lance as redes de vocês, para que vocês possam pescar. Quem é que entende de pesca no texto, irmãos? É Pedro. Jesus é carpinteiro, mas Lucas está nos mostrando que ele é mais do que um carpinteiro. Ele é Deus. Humanamente falando, a ordem de Jesus aqui não faria nenhum sentido, era irracional. Mas naquele instante, Pedro, um pescador muito experiente, decepcionado com a ocasião, em nenhum momento questiona as palavras de Jesus, pelo contrário, diz o texto bíblico no versículo 5, na parte final, que sob a sua palavra eu lançarei as redes, Senhor. Neste momento da narrativa, irmãos, nós aprendemos e percebemos que o chamado de Cristo para a salvação, o chamado de Cristo para que nós possamos pertencer a Ele, tem como base e sempre terá a sua palavra. É a palavra de Cristo que é dita a Pedro, e é a palavra de Cristo que convence Pedro para que ele obedeça o Senhor. Foi essa mesma palavra que um dia, pregada ao nosso coração, da maneira como foi, que nos convenceu também a despeito dos nossos pecados. E é essa mesma palavra que há de convencer ainda os pecadores até o retorno de Jesus. Pedro não ignora a sua experiência de pescador. No versículo 5, ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele relata o que havia acontecido. Mas, somatório a isso, ele complementa dizendo: mas sob a sua palavra eu lançarei as redes. Ele decide, irmãos, confiar nas palavras de Jesus. Entre na experiência do pescador e nas palavras de Cristo, Pedro fica com as palavras do Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos, Deus trabalha em nossas vidas através de momentos de frustração? Muitas vezes, irmãos queridos, nós percebemos a nossa necessidade de Cristo simplesmente quando os recursos falham e faltam. Muitas ocasiões há pessoas que buscam e tentam encontrar segurança no dinheiro, mas acabam se decepcionando porque o dinheiro não traz essa segurança que precisa. Outras confiam na saúde, nos relacionamentos, na estabilidade profissional, mas percebem que essas coisas também falham. Talvez nesse momento da caminhada as suas redes estejam vazias. E essas redes vazias podem representar tantas coisas na nossa vida. Talvez um casamento que esteja passando por um momento de dificuldade, o relacionamento familiar em casa que está difícil, os filhos que estão distantes dos pais, os pais que se distanciam dos seus filhos. Ou ainda, batalhas que são travadas de ordens na área da saúde, no medo, decepções difíceis de lidar. O texto nos lembra, irmãos, o texto está nos mostrando que Cristo costuma visitar as pessoas justamente nesses momentos de decepção.
Foi no momento de decepção de Pedro e dos seus companheiros, não havia peixe, eles não conseguiram, foi que Cristo os visitou. O versículo 3 diz que ele entrou no barco no momento de decepção, e é nesse momento da caminhada difícil que Jesus vem ao encontro dos seus, para lhes enxugar a lágrima e também para pronunciar a sua voz. Afinal, as palavras de Cristo são extremamente poderosas. Em todos os contextos, irmãos, diante desse cenário, nós precisamos estar ligados e ouvirmos as palavras de Deus e nos submeter a ela na medida em que elas nos são dirigidas. E quando isso acontece, irmãos, nós temos diante de nós um Cristo maravilhoso que sabe mais do que nós sabemos. E por Ele saber mais do que nós sabemos, nós devemos confiar na sua palavra. Pedro tentou pescar a noite inteira, não conseguiu, e Jesus disse, vai lá e lance a rede novamente. Entre a palavra do pescador frustrado e a palavra de Cristo, Pedro preferiu a palavra do Senhor. Em nossas decepções, em nossas lutas e dificuldades, venhamos preferir também as palavras de Cristo, afinal, Ele sabe muito mais do que nós sabemos. O que nós estamos aprendendo hoje, irmãos? Nós estamos aprendendo que o discípulo de Jesus obedece a sua palavra e segue o caminho que Ele propõe. E nós estamos aprendendo que isso é razoável porque, em primeiro lugar, Jesus sabe mais do que sabemos. E, em segundo lugar, nós vemos que Jesus revela quem realmente nós somos, versículos 6 a 9. Esse é o segundo motivo pelo qual nós devemos obedecer a palavra de Jesus e ir pelo caminho que Ele propõe. Porque Ele revela quem realmente nós somos. Após obedecer a palavra de Cristo, Pedro presencia uma pesca extraordinária, que coisa boa. O texto bíblico diz nos versículos 6 e 7 que eles pescaram muitos peixes. As redes estavam se rompendo, foi preciso chamar um barco auxiliar para que pudesse dividir toda aquela carga pesada. E diz o texto no detalhe no versículo 7, que quase os barcos foram a pique, quase tombaram. À primeira vista, nós podemos olhar para essa narrativa e pensar que o foco principal está na pesca maravilhosa. Ela tem a sua importância, porém, não é disso que se trata. Lucas agora muda o foco. E como um bom escritor que era, ele aponta o foco agora para Pedro e para a sua reação. Veja, o momento da pesca passa e agora vem a reação pós-pesca. Vem a reação pós-obediência às palavras de Jesus. Diante daquele milagre, Pedro não celebra agora o lucro que ele teria. Não celebra em alegria simplesmente o fato de poder vender os seus peixinhos posteriormente para que pudesse sustentar a sua família. Em vez disso, irmãos, diz o versículo 8, que Pedro se prostra aos pés de Jesus. E ao prostrar-se aos pés de Jesus, ele diz, Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. O milagre estava revelando algo maior. E o que estava revelando? O milagre estava revelando que Jesus não entende só de peixes. Ele não é Senhor só sobre os peixes. Cristo é Senhor dos corações. E ele se volta agora a Pedro. E Pedro se volta a Cristo em contrição, em arrependimento. E Cristo mostra a Pedro quem Pedro de fato é. E quem Pedro é? Um pecador. E esse padrão, irmãos, é recorrente nas Escrituras. Deus, quando se revela aos seus, os seus de maneira extasiada se voltam a Deus em perplexidade diante dos seus pecados. Isaías capítulo 6, verso 5, depois de ver o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, qual foi as palavras de Isaías? Pedindo para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados? Não, isso ele faria depois. Primeiro ele diz, ai de mim que sou pecador. Quando Jó teve a sua experiência de contemplar o Senhor, no capítulo 42, no verso 6, ele diz, por isso me abomino e me arrependo. Também encontramos o exemplo do apóstolo João, que preso na ilha de Pátimos, por sua fidelidade ao Evangelho, depois que viu Cristo ressurreto em Apocalipse 1,17, ele caiu como morto diante do Cristo ressurreto, como num sinal de reverência. Nós aprendemos aqui que o verdadeiro encontro com Deus sempre produz humildade e transformação. Pedro está aqui, prostrado diante do próprio Deus, naquele barco, todo molhado de água, assustado diante de tantos peixes, mas prostrado diante do Senhor, não só dos peixes, mas do Senhor de toda a terra, e dizendo a ele, eu sou pecador, afasta-te de mim. Ora, irmão, Jesus não é como alguns deuses de algumas religiões, que na verdade deuses não são,
que são assustadores e as pessoas precisam fugir deles. Pelo contrário, Pedro diz, retira-te de mim. E o que Cristo faz? Não, eu ficarei aqui e você também ficará. A presença de Jesus não nos afasta dele, pelo contrário, a presença de Jesus nos conduz a ficarmos mais próximos dele. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que os nossos maiores problemas são externos. É verdade. Os problemas externos são reais, como dificuldades financeiras, problemas de enfermidade, conflitos familiares, o desemprego, frustrações pessoais. Essas coisas são reais e Deus não faz pouco caso delas. Porém, o nosso problema inicialmente é um problema do coração. O cristão maduro sabe e cada vez mais tem entendimento na medida em que de Cristo se aproxima, que entendendo que o Evangelho diz respeito a um coração que deve se arrepender, quanto mais de Cristo se aproxima, mais ele deseja o Senhor Jesus. É um trecho da música que acabamos de cantar aqui. Quanto mais eu te conheço, mais eu te quero, mais eu te amo. E quanto menos conhecemos a Cristo, menos o amaremos e menos o desejaremos. Pedro está diante do Senhor, desejando que ele se afaste, mas Cristo dele não se afasta, porque Deus, Jesus é o Deus conosco. E por ser assim, irmãos, nós temos esperança no nosso coração, diante das lutas que passamos, que Cristo jamais nos abandonará. A dinâmica que ele usa é, antes de resolver o nosso problema, ele quer resolver os probleminhas do nosso coração. O que nós estamos aprendendo hoje, irmãos? Que o discípulo de Jesus obedece a sua palavra e segue o caminho que ele propõe. São 3 princípios a partir dessa verdade. O primeiro, isso se justifica porque Jesus sabe mais do que sabemos. Em segundo lugar, isso se justifica porque Jesus revela realmente quem nós somos. E por fim, isso se justifica porque Jesus oferece mais do que buscamos. Versos 10 e 11. Nós observamos a narrativa bíblica, irmãos, do começo ao fim, e nós notamos algo muito peculiar. No começo da narrativa, Pedro está preocupado com peixes. Ele começa o capítulo desejando pescar. Afinal, ele é o chefe do lar e ele precisa pescar para sustentar a sua família. Essa era a sua profissão. As coisas precisavam andar, a sua atividade precisava de funcionamento. Ele precisava de peixe. Pescador sem peixe não dá certo. E como qualquer pescador, Pedro sabia que ele precisava desses peixinhos. Mas quando ele encontra Cristo, agora o foco de Pedro já não são mais os peixes, a narrativa termina com outro foco. Pedro descobre que, embora os peixes sejam importantes, o que ele mais precisa não é dos peixes inicialmente, o que ele mais precisa é de Cristo. E Jesus oferece a Pedro, naquele instante, uma vocação. Pedro estava procurando peixes, o que Cristo lhe dá, vocação. Pedro estava procurando que o seu problema fosse resolvido de imediato, e o que Cristo lhe oferece? Uma proposta eterna. Pedro estava procurando encher suas redes, e o que Cristo lhe propõe? Eu quero fazer de você pescadores no reino, eu quero fazer de você um companheiro na caminhada, para que o reino venha se expandir. E essa é uma das marcas, irmãos, da graça de Deus, na medida em que Cristo se revela a nós. Jesus sempre vai nos conduzir a algo maior, para além daquilo que estamos pedindo. Frequentemente, isso é normal e devemos fazer assim. Nos aproximamos de Deus pedindo a Ele que nos abençoe a despeito de tantas coisas, não é verdade? Acabamos de orar por pessoas que precisam. Isso é bom, é importante, a Bíblia nos ensina. E na medida em que dele se aproximamos com os nossos pedidos, pensando que Ele nos responderá apenas a despeito desse tema, Ele vem de maneira generosa e nos dá outras coisas que nem mesmo sonhamos. Pedimos por uma coisa e Ele nos dá outras infinitamente maiores e melhores. E os versículos finais nos mostram essa beleza. E a beleza que nos mostra esse texto, irmãos, é que no versículo 9, depois daquela experiência em que Pedro e os seus colegas se apoderaram de temor por conta daquela pesca maravilhosa, o Senhor Jesus se aproximou de Pedro, e no versículo 10, ele ressoou uma expressão bíblica que é muito comum por toda a Escritura. Ele disse: não tenha medo, não temas, Pedro, não precise fugir da minha presença. Eu não vou te expulsar daqui. Sim, você acabou de confessar que é pecador, mas é desses que eu estou à procura mesmo. Não precise se distanciar de mim. E na medida em que Jesus diz a Pedro, não tenha medo, o próprio Cristo traz com essa palavra de conforto uma palavra de missão.
Pedro, não tenha medo. A partir de agora, eu farei de você pescador de homens. E durante toda a vida, Pedro foi tocado pelo Senhor para que ele desempenhasse essa função como de fato desempenhou. A primeira pescaria de Pedro teve mais de 3.000 almas. Atos capítulo 2, versos 14 a 41, ele prega um sermão e num único dia, irmãos, mais de 3.000 almas se arrependem. De fato, o Senhor o fez pescador, mas não mais de peixes, agora de homens. Pedro estava acostumado a pescar os seus peixinhos, tirá-los vivos da água, para que pudesse vendê-los posteriormente. Agora, o Senhor Jesus faria dele um instrumento para que ele pudesse pescar vidas, e essas mortas espiritualmente pudessem viver na medida em que se arrependiam dos seus pecados. É importante lembrar, irmãos, que nesse texto Jesus não chama Pedro para ser um discípulo e um pescador de homens, porque Pedro tinha boas qualidades, apetrechos que pudessem diferenciá-lo dos demais, e como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não posso ficar sem esse cidadão. Que homem especial, eu preciso de Pedro, o que será de mim sem Pedro no reino? Não, Pedro é chamado por misericórdia e graça, e esse chamado é irresistível. E de que maneira ele se apresenta irresistível na vida de Pedro? Porque o versículo 11 nos diz o seguinte: e arrastando eles, não só Pedro, mas também Tiago e João, conforme o versículo anterior, arrastando eles os barcos sobre a praia. O que eles fizeram, irmãos? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Observe essa decisão de Pedro e desses homens. Eles deixaram tudo, deixaram uma profissão, deixaram a certeza do sustento familiar, deixaram a sua geografia do local onde eles residiam, deixaram tudo de valioso para eles, uma vida conquistada em termos profissionais, para quê? Para uma aventura que poderia ou não dar certo? Não, para uma boa missão. E que missão eram, irmãos? Eles pregariam a boa notícia do Evangelho, e essa mesma dinâmica acontece ainda hoje. Muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos os caminhos de Deus. Nós o procuramos por diversas razões, e na medida em que dele se aproximamos, ele vem de maneira generosa e nos comissiona para o seu reino. E nós olhamos para nós e dizemos: mas eu? Por que eu? Eu não tenho qualidades. É verdade. Eu não tenho nada, nenhum atributo que possa cooperar no seu reino. Ele responde: é verdade. Tudo isso é verdade, e ele chama mesmo, irmãos, pessoas desprovidas de atributos, de qualidades, pessoas como eu e como os irmãos, para que nós possamos servi-lo na dinâmica do reino, pregando o Evangelho, onde ele tem nos colocado. Ele chama adolescentes, crianças e jovens, para que no ambiente escolar e nas suas amizades, possam compartilhar o Evangelho com aqueles que estão ao seu redor. Ele nos chama para que nós possamos ser pescadores de homens. E talvez hoje você tenha entrado aqui preocupado com os peixes que você precisa. Suas contas, os projetos que precisam andar, algumas preocupações, algumas questões importantes da vida. Calma, Deus não faz pouco caso delas. Apresente-as diante do Senhor. Mas juntamente com isso, lembre-se que os versos 1 a 11 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas nos está mostrando algo para além dos peixes, dessas bênçãos que Deus quer nos conceder. E o que esse texto nos mostra, irmãos, é que nós somos chamados a viver uma vida de comunhão plena com Jesus. Nessa noite, se entregue a Ele de todo o coração, na medida em que a vida cristã acontece. O que aprendemos hoje, irmãos? Que o discípulo de Jesus obedece a sua palavra e segue o caminho que ele propõe. E por que nós devemos agir assim? Por 3 motivos principais. Porque Jesus sabe mais do que sabemos. Porque Jesus revela realmente quem nós somos. E por fim, porque Jesus oferece mais do que nós buscamos. Você pertence a esse Cristo? Muito bem. Saiba que são essas as bênçãos que Ele tem para você. Você quer pertencer a Ele? Muito bem. Saiba que são essas as bênçãos que Ele tem a nos oferecer. Pastor Isaías. Amém. É bom ver que Deus usa nossos recursos limitados, falíveis, para abençoar outros, né? Que Deus nos abençoe no trabalho, na vida, na família, com os nossos bens. E uma das coisas que eu estava ali meditando nesse texto, que Deus nos dá mais do que nós buscamos, até merecemos,
É o privilégio que temos de falar ou representar Deus aqui na terra. Mateus 4,19, esse mesmo texto relata, né, eu vos farei pescadores de almas, de homens. E a igreja, ela caminha evangelizando, lançando as redes, que é testemunhando, falando, evangelizando. E aí Deus vai trabalhando nos corações e os corações vão se convertendo, vão aceitando Jesus, vão seguindo, assim como foi lá com Pedro, Tiago. Outros nossos pais, nossos familiares, pessoas que nos encaminharam para Cristo, estamos aqui caminhando. E hoje nós temos a alegria de convidar o Cássio aqui à frente. O Cássio Bruno Aparecido Adão Bueno. Adão, né? Lembra o primeiro ser feito por Deus, primeiro homem. E por que o Cássio está aqui? A família veio aqui hoje. O Cássio, ele fez amizade com uns meninos aí da igreja, né, Cássio? Alguém está fazendo você sorrir lá em cima, né? Eu sei, adolescente é assim mesmo, né? Eu sei disso, eles provocam, são os amigos da família, a gente tem que aturar na igreja, né? Muito bem, mas o Cássio fez... Quem foram seus amigos primeiro daqui mesmo? O João e o Felipe. O João e o Felipe. Você está tenso, calma. O João e o Felipe, que conheceram a graça, entenderam o Evangelho, e aí passaram para um amigo, testemunharam para o amigo. Estamos falando de igreja, estamos falando de religião, estamos falando de conhecer a graça. E o Cássio é um menino muito obediente, os pais educaram bem, viu, pais? Muito simpático, um menino educado, um menino que nós aprendemos a amar, os jovens aprenderam a amar, mas e que nessa caminhada ele vem com o pastor Caio, comigo, eu queria ser membro da igreja. Eu disse, calma, vamos mais para frente. Aí eu acho que o diácono Fábio também fez o estudo bíblico com ele, e eu disse, vamos caminhar um pouquinho mais. E chegou o momento, então, de falar para o Cássio, Cássio, se realmente quer ser membro da igreja, você precisa de algumas coisas. Entre elas, responder algumas perguntas. E ele, todo tremendo, disse a principal, Cássio, você crê na Bíblia como a única regra para nós obedecermos, vivermos aqui nesse mundo? Sim. Você crê em Deus como um único Deus subsistente, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Cássio, mesmo você sendo um menino obediente, humilde, você reconhece que você é pecador. E esses pecados, a consequência que a Bíblia fala é a morte. E só há uma solução. Então, você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Em outras palavras, essa certeza, podemos dizer que se acontecer de você partir nesse momento, ou morrer, você tem certeza que você entra no céu? Essa afirmação é pela fé, única e exclusivamente na graça de Deus e não nos nossos méritos. Cássio, você realmente quer pertencer a essa igreja e ajudar a sustentá-la com a sua frequência e também com os recursos que Deus lhe der através dos dízimos e ofertas? Sim. Cássio, você promete, como membro dessa igreja, acima de tudo, um discípulo salvo por Jesus Cristo, ter uma vida de testemunho, não somente aqui na igreja, mas quando estiver longe, quando muitos não estiverem vendo, você promete testemunhar e seguir, obedecer a palavra de Deus? E você também reconhece as autoridades dessa igreja e promete obedecê-las como instrumento de Deus na sua vida, enquanto essas forem fiéis às Escrituras? Sim. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 10,
versículo 9 e 10, que será projetado ali para que todos vejam, que fala assim, Cássio: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, justificado mediante a fé, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E o próprio Jesus Cristo, ele falou em Mateus capítulo 10, versículo 34, a minha Bíblia furou, Mateus 12, 32 e 33. Não, Mateus 10 mesmo. Essa Bíblia está errada. É Mateus 10, 32 e 33. Eu falei outro, né? Só para ver se vocês estão prestando atenção na instrução. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Cássio, você acabou de confessar Jesus como seu único Salvador diante dos homens, diante da igreja. E essa confissão faz com que Jesus te garanta o seu nome registrado lá no livro da vida. O seu nome não será registrado somente na ata da igreja, mas no livro da vida. Não se esqueça disso. As crianças falaram hoje de manhã, 1 de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Então você tem a vida eterna. Que Deus o abençoe. E assim, Cássio, você nasceu de novo, como a Bíblia diz. Os pecados matam, mas Jesus ressuscita espiritualmente. Você vive pela graça de Cristo. E a Bíblia nos orienta que, quando isso acontece, você se torna discípulo de Jesus, é para nós praticarmos o batismo. Porque você batizar uma pessoa morta não tem sentido, mas uma pessoa viva sim. Então você é vivo em Cristo Jesus. E a água representa, esse símbolo representa, ou seja, a água é o símbolo que representa a sua ressurreição, sua purificação em Cristo. Nós somos perdoados dos pecados. A água não salva. O ladrão da cruz, ele não foi batizado. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, graças a Deus, você não vai morrer agora. Você ainda vai testemunhar muito para Cristo até a volta dele. E ele diz assim: então você precisa, diante dos homens, ser batizado. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela batiza por aspersão. Não é nas águas por imersão, porque nós entendemos que o batismo, a água é um símbolo, não importa se muito ou pouco. Ah, Jesus foi batizado por imersão. Você estava lá? Eu não estava. Ele disse que ele foi até o rio, eu, presbiteriano, vejo Pedro pegando e fazendo assim. Agora outros, vejo que ele abaixa. Então, a prática não muda. A IPB aceita as 3 práticas, mas ela pratica a aspersão. Imaginou o pastor Caio vai batizar você agora, colocando você numa piscina fria? Nossa. Por isso que é mais prático, é bíblico também, né? O carcereiro, lá em Atos 16, 31, diz que ele estava dentro de casa, e ele, ficando em pé, foi batizado. Ele não estava sentado, numa piscina, né, dentro de casa. Então, nós temos argumentos, não somente bíblicos, mas simplesmente para dizer o seguinte: o princípio do batismo não é o valor da água, mas o valor do que Cristo fez por nós. Amém? Pastor Caio, se quiser fazer uma outra explicação e batizá-lo nesse instante. Pode ficar. Bem, já foi dito tudo, né, irmãos, que nós precisávamos ouvir. Diante das respostas positivas do Cássio, diante de Deus e da igreja, não nos resta outra coisa senão batizá-lo. Cássio, eu vou pedir para você ajoelhar de frente para a igreja, diante de Deus, e por conta da minha estatura, assim facilita, né? Senão eu vou batizar o peito, não. Muito bem. Cássio, é com muita alegria que, como ministro do Evangelho e a autoridade a mim concedida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós impomos as mãos juntamente com o teu povo sobre a vida do Cássio. Ele nasceu de novo. Seu nome foi escrito no livro da vida. Hoje há festa nos céus e também na IPB em Mandaguari. Obrigado pela conversão que o Senhor realizou na vida dele. Que o Senhor possa confirmá-la dia a dia,
em serviço, dando ao Cássio os seus dons, a sua graça, para que ele possa igualmente testemunhar do teu evangelho, e assim, outros sejam alcançados através da sua vida. Juntamente com ele, abençoe seus pais, seus irmãos, que eles também provem dessa graça redentora e salvadora, que o Cássio seja apenas uma semente no seu lar, para que os demais também possam frutificar. Em nome de Jesus nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Cássio, Deus abençoe. Depois, os presbíteros, os oficiais da igreja, os adolescentes vão dar um abraço no Cássio, tá bem, pastor? Também, se depois os pais, os amigos que estão zoando lá em cima, né? Mas com alegria. Cássio, esse é um presente aí que a digníssima Eliane está dando. Que você faça bom uso. Se quiser depois abrir, não tem problema mostrar para a igreja. Na verdade, é a palavra de Deus, é uma Bíblia, para que ele, como o Salmo 119 diz, que maneira que ele pode guardar puro o caminho, observando segundo a palavra. Deus abençoe. E aí nós vamos receber, ficar em pé, orar, receber a bênção, e depois pode vir aqui tirar uma foto, um abraço nesse novo irmão em Cristo aqui, membro da igreja. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por esse momento sublime, a tua palavra, culto ao Senhor, e também, ó Deus, porque o Senhor tem agido nos corações, dando entendimento, conhecimento da tua palavra, a verdade, libertando, e nos colocando na trincheira da fé, na caminhada da fé. Sabedores que essa carreira foi completada pelo teu Filho, que está conosco, sabe que tudo o que nós precisamos. Por isso, Pai, pedimos que a tua igreja trabalhe, caminhe, testemunhe, dirigida por ti, porque os nossos recursos são falhos, mas nós colocamos em tuas mãos e o Senhor os transforma em bênção, para abençoar outras pessoas também. Ajude o Cássio nessa caminhada, que ele possa resistir ao maligno, sempre, na luta contra a carne ele tenha vitória, e contra o mundo, que o prazer dele esteja na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão com a igreja, e ele seja a luz onde quer que ele esteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação, a instrução do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o Cássio, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a volta de Cristo. Amém.